Boa noite, queridos. Que louvor delicioso, né? Eu fiquei muito feliz com esse louvor que colocou a Jesus no centro, que colocou Jesus Cristo no centro. A gente vive tempos em que Jesus não tem sido o centro. Muitas vezes os nossos anseios, nossas necessidades e os nossos simples desejos nos motivam a buscar ao Senhor. Mas infelizmente, muitas vezes, o que nós queremos são as coisas que Ele pode nos dar. E eu fiquei muito contente com o testemunho do Anderson, que calou fundo no meu coração, porque eu estava pensando exatamente o que ele falou. Ele está cantando: basta uma palavra tua e os cegos enxergarão. E minutos depois ele deu o seu próprio testemunho. Isso é colocar Jesus acima daquilo que nós queremos de Jesus. Isso já me impactou e já me alegrou. Como o pastor mencionou, eu sou médico, sou cardiologista. Tenho a honra de dizer que sou o cardiologista do pastor de vocês. E quero estar sempre nesse papel. Eu vou pedir para que vocês abram, por gentileza, suas Bíblias no livro de Gênesis, capítulo número 3. Eu sou da época que a gente levava a Bíblia, né? Estou velho, viu, pastor? Mas eu também tive que ligar para minha esposa e falar: amor, não esquece de levar minha Bíblia, porque a gente só vê o celular, né? O capítulo 3, versículo 15 de Gênesis diz o seguinte: porei inimizade entre ti e a mulher, entre a tua descendência e o seu descendente. Este te ferirá a cabeça e tu lhe ferirás o calcanhar. Eu nasci num lar evangélico, num lar cristão. Meu pai era cardiologista, docente da Faculdade de Medicina em Ribeirão Preto, e a minha mãe era professora de música. E a gente conviveu desde pequeno com essas realidades: a ciência, a medicina e a música. E eu sempre convivi com a palavra de Deus desde pequeno. Eu sou da época que a gente ia na escola dominical, a molecada ia cada um para a sua sala, e eram aulas da palavra. Isso foi muito bom para mim. E eu conhecia esse versículo há muitos anos e tive muita dificuldade de compreendê-lo. Mas hoje eu gostaria de compartilhar com vocês a minha visão a respeito deste versículo, que eu creio que vai abençoar a todos nós. Nesse texto, o homem havia pecado, havia se escondido de Deus, e Deus, quando visitava o homem no jardim do Éden, ao final do dia, não o encontrou, e o homem estava escondido e procurando vestes para si, porque estava envergonhado da sua nudez. E aí Deus compreende que o homem havia o desobedecido, e Deus então profere algumas sentenças para o homem, para a mulher e também para a serpente, aqui representando o inimigo de Deus, o inimigo da criação de Deus, o inimigo das nossas almas. Então, o Senhor se dirige à serpente e diz: porei inimizade entre a mulher e a tua descendência, e porém inimizade entre ti e a mulher,
entre a tua descendência e o seu descendente. Este, o descendente da mulher, te ferirá a cabeça, e tu, a serpente, o inimigo de Deus, ferirá o calcanhar. Quando eu era um garoto, eu já mencionei para vocês que o meu pai era cardiologista, e eu convivi com muita literatura, desde criança. Literatura técnica, literatura de uma forma geral. E meu pai tinha uma coleção chamada Seleções. Não sei se alguém de vocês é familiar com esse tipo de literatura. Seleções eram sequências de pequenas revistas que traziam informações interessantes. Seria uma versão da revista super interessante da época, década de 70. E a gente tinha uma chácara, a gente ia passar o final de semana na chácara, e muitas vezes ou estava chovendo, ou estava todo mundo dentro da nossa casa, e eu ia lá e pegava uma daquelas revistinhas e lia algum assunto. E num desses dias eu me deparei com uma matéria que me chamou muito a atenção. Eu realmente era menino. E este texto, essa matéria, versava sobre penas capitais. A pena capital é a sentença de morte. E eu comecei a ler aquilo. E comecei a entender como o homem conseguiu se especializar em maldade e como o homem conseguiu desenvolver técnicas de fazer o mal contra o seu semelhante. Porque ao longo da história, ele desenvolveu inúmeras técnicas e maneiras diferentes para gerar a morte no seu semelhante. Então eu comecei a ler aquilo. E o homem foi capaz de criar a guilhotina para os condenados, a guilhotina usada muito pelos franceses, que era um instrumento cortante sobre o qual se colocava a cabeça do condenado, solta-se a guilhotina e ele é decapitado instantaneamente. Fuzilamento, armas de fogo, um paredão, várias pessoas voltadas para aquele condenado, dá-se uma ordem, puxa-se o gatilho, morte praticamente instantânea também. E assim houveram muitos métodos, muitos muito cruéis, outros menos cruéis. Mas aquilo me chamou a atenção. E dos diversos mecanismos de penas capitais que o homem foi capaz de desenvolver, eu cheguei até a crucificação. E pasmem, a crucificação ela é executada até os dias de hoje. Existem culturas distantes que ainda praticam a crucificação como pena capital. E eu fui lendo aquilo e fui, obviamente, ficando impactado. E a crucificação me chamou muito a atenção pelo fato de que o Senhor em quem eu creio e cria e continuo crendo desde criança, recebeu essa pena capital, a crucificação. E eu creio que a crucificação possivelmente seja, se não a pena que gera maior sofrimento ao condenado, mas talvez seja uma das penas que gere maior sofrimento ao condenado. Porque o mecanismo de morte não é sangramento. E Jesus foi espancado, Jesus teve as suas mãos transpassadas, foi esbofeteado, perdeu muito sangue, mas a crucificação não mata por perda de sangue. A crucificação mata por um outro método, que é lento e doloroso. Então, o principal motivo desse tema, você pode estar se pensando assim, mas, puxa, o que isso tem a ver?
Tem a ver com a minha história pessoal. Quando criança, eu estudei em colégio de freira. E no nosso país é muito comum você entrar numa instituição qualquer, seja de ensino, seja de política, seja do que for, e você vê um crucifixo ali com Jesus naquela cruz. E toda vez que eu ia para a escola, todas as salas tinham aquele Jesus ali crucificado, triste de lado, com um lençolzinho assim, cobrindo a sua vergonha, vamos chamar assim, né? E a gente entrava na escola, tinha aula, fazia brincadeira, fazia coisas legais, fazia coisas que também não eram legais, e o crucifixo estava ali. E eu comecei a ficar um pouco incomodado com o passar do tempo de que aquilo não impactava mais. Aquele Jesus Cristo de lado, algum sanguinho aqui, outro sanguinho aqui, triste, não gerava o impacto no meu coração, e sem sombra de dúvida no coração daquelas outras crianças, que deveria gerar. Isso me chamou a atenção. Falando tecnicamente sobre a crucificação mata por asfixia. Se você parar para pensar, você está respirando 24 horas por dia sem absolutamente nenhum esforço, a não ser as pessoas que são doentes da respiração, mas a gente tem respirado involuntariamente, sem passar pelo crivo da nossa mente, olha, eu preciso respirar. Não, a gente está respirando de uma forma mecânica, automática e com facilidade. E a morte pela crucificação é cruel, porque ela torna este movimento tão simples e involuntário, lenta e gradativamente, impossível. Diferentemente daquela pessoa que se afoga na água, ou que tem um pano colocado sobre seu nariz e boca, que aguda e imediatamente deixam de ter acesso ao ar e à oxigenação do seu organismo. A crucificação transforma esse ato simples e involuntário gradativamente em algo extremamente difícil de ser executado, doloroso e se torna impossível. E por quê? Antes da gente entrar no mecanismo técnico da crucificação, e eu não vou me aprofundar muito, para não tornar isso uma coisa maçante, eu quero salientar para vocês algumas coisas que estão descritas na Bíblia, e que a gente que se dedicou ao estudo do corpo humano tem a compreensão de o que aconteceu e como aconteceu. Quando Jesus recebe ou percebe que está próxima à sua crucificação, ele, é uma passagem conhecida de todos nós, ele entra em grande sofrimento. Sofrimento emocional, angústia. E quando ele orava e conversava com Deus, na iminência de ser traído e de ser levado para a crucificação, a palavra de Deus descreve em Lucas 22, 44, a seguinte situação. Lucas 22, 44. Jesus no Getsemane. E estando em agonia, orava mais intensamente, e aconteceu que o seu suor se tornou como gotas de sangue caindo sobre a terra. Esse é um fenômeno descrito, já documentado, que se chama hematidrose. A hematidrose
é fruto da eliminação de gotículas de sangue pelos poros, por onde a gente elimina o nosso suor. Isso acontece em situações de extrema agonia. Puxa, doutor, mas como é que a agonia pode influenciar o nosso organismo de tal modo a que a gente venha a sangrar pelos poros? Então eu vou contar uma coisa para vocês do meu dia a dia como médicos, que é a chamada síndrome do coração partido, que não é o que aconteceu com Jesus quando ele sangrou, mas é algo descrito e infelizmente tem se tornado mais frequente, que é fruto de agonia intensa, de medo, de estresse, de impacto emocional agudo e que leva ao infarto agudo do miocárdio. Chama-se síndrome do coração partido. A pessoa, invariavelmente, a história é mais ou menos a seguinte: ela presencia algo que é extremamente chocante, que a angustia, que a apavora, que a coloca em uma situação de medo extremo, e aquilo faz com que haja liberação de catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, uma descarga enorme. O paciente então tem níveis elevados de pressão arterial, a frequência cardíaca aumenta de tal forma que mesmo que ele não tenha lesões nas artérias que irrigam o músculo cardíaco, ela infarta. O mecanismo mais comum do infarto são aquelas artérias que irrigam o músculo cardíaco, começam a entupir por hábitos como sedentarismo, pessoas que têm colesterol muito alto, tabagismo, etc. As artérias ao longo dos anos vão se tornando gordurosas, grosseiramente falando, ela entope, o sangue deixa de fluir para o músculo cardíaco, a pessoa infarta. Mas existe essa situação que eu acabei de descrever para vocês, pessoas com as artérias absolutamente limpas, que submetidas a um estresse e, infelizmente, a história clínica mais comum é presenciar um assassinato. Aquilo gera um impacto tão angustiante, tão estressante. Já falei, liberam-se catecolaminas, adrenalina, noradrenalina, o coração dispara e a pessoa sofre um infarto agudo do miocárdio a despeito de ter as suas artérias limpas. Isso para exemplificar como o nosso organismo é sim suscetível ao estresse e às emoções, ao medo, à angústia, à iminente morte, transformando a fisiologia natural do nosso organismo em um ataque contra nós mesmos. E a hematidrose é uma das maneiras pelas quais o organismo se manifesta nesse momento de angústia profunda, que foi o que Jesus viveu, horas antes, provavelmente, de ser crucificado. Então isso contrasta com aquela banalização daquele Jesusinho crucificado ali, que a gente entrava na sala e nem dava muito valor para aquela estatuetazinha que passou a ser quase que um item decorativo. Nós precisamos quebrar isso aí. Nós não podemos nos acostumar com essa visão de um homem pendurado numa cruz e vida que segue. Isso precisa voltar a nos impactar. Isso precisa voltar a nos gerar quebrantamento. E depois Jesus foi então traído, e a sequência de sofrimento físico vocês conhecem muito bem. Foi retratado em diversos filmes, a gente consegue imaginar. Foi retratado no filme do Mel Gibson, que parece que vai ter agora uma continuidade. E eu acredito na brutalidade daquilo ali. Eu não acredito que um soldado romano que chegou e falou: vai lá, tem um crucificado para
para vocês aí. Ele chegou gentilmente, pegou pela mão, vamos, por favor. Os soldados romanos venceram os bárbaros, que tem o nome bárbaros, pelas barbaridades que faziam contra os seus inimigos. Os romanos foram mais ferozes e violentos do que os bárbaros. Você consegue imaginar um grupo de soldados romanos que recebeu uma ordem para crucificar alguém e chega lá e fala, por favor, vamos. Aquela brutalidade me convence. Foi daquele jeito. Jesus foi espancado, foi esbofeteado. E a palavra diz isso. Mais importante do que tudo. E da hematidrose, momento de angústia profunda, ele é então levado para a crucificação. E o mecanismo pelo qual o homem vem a falecer, a causa mortis do falecimento de um crucificado, é porque respirar se torna impossível. Mas o que isso tem a ver com o versículo que você leu em Gênesis? Isso eu faço questão de pedir que você preste atenção para compreender, porque isso remete ao fato de que toda a Bíblia e toda a palavra de Deus escrita remete a Jesus Cristo. Tudo, o Velho Testamento, o Novo Testamento, o centro da palavra de Deus é Jesus Cristo de Nazaré, a quem a gente buscou honrar com o nosso louvor, um louvor genuíno que nós vivenciamos hoje aqui. O crucificado, ele pode ser amarrado na cruz, ele pode ser pregado na cruz. Quando você respira, você faz uma movimentação natural e involuntária que faz com que a sua caixa torácica se expanda. E a sua caixa torácica, ao se expandir, a sua via aérea, boca, nariz, estando desobstruída, vai puxar ar para os seus pulmões de forma natural. Nos pulmões vai existir troca gasosa, entra oxigênio para o sangue dá gás carbônico para o pulmão, e você expira e joga esse ar sujo, vamos chamar assim, todo cheio de gás carbônico, que faz mal para o organismo, para fora. Então você inspira, a caixa torácica se expande. A caixa torácica relaxa, o ar sai. Quando você é colocado numa cruz, os seus braços vão ficar amarrados e o peso do seu organismo fica praticamente todo ele nos seus ombros e braços. Isso faz com que a pessoa que está ali pendurada não consiga fazer a expansão da caixa torácica para gerar a pressão negativa que vai fazer o ar entrar. A movimentação de expansão, de abertura do tórax se torna inviável. Mas ele não está pendurado nos braços, pura e simplesmente, ele está amarrado com os pés na cruz. E ele está amarrado com os pés à cruz nesta posição. O movimento natural do crucificado para conseguir respirar é pressionar o pé contra a base da madeira. Com isso ele alivia o peso do seu corpo dos braços, ele consegue levantar um pouquinho e ele respira. Aí as suas pernas se enfraquecem, ele solta o peso do corpo nos braços e a expansão do tórax se torna impossível novamente. Ele começa a entrar em hipóxia, má oxigenação do sangue, má oxigenação de todos os órgãos, má oxigenação cerebral. Então ele precisa respirar de novo. Então ele pressiona o pé contra a madeira, levanta o tórax, respira 2, 3 vezes, fadiga, cai de novo.
horas, muitas vezes dias. Esse contato do calcanhar com a madeira faz com que a pele comece a rachar, faz com que haja sangramento, o osso do calcanhar contra a madeira vai espremendo a carne e o calcanhar fica em carne viva. Por isso que em Gênesis capítulo 3, versículo 15, Deus diz para a serpente: você vai machucar o calcanhar do meu filho, mas o meu filho vai pisar na sua cabeça. Amém. O calcanhar dos crucificados ficava em carne viva. Ele ferirá a tua cabeça e você o ferirá apenas no calcanhar. Pouco depois, a palavra fala que um soldado é enviado para retirar os corpos dos crucificados, e ele traz um instrumento contundente, com a finalidade de fraturar as pernas daquelas pessoas que estão ali crucificadas, para que ela perca a capacidade de se levantar e respirar, fazendo com que a morte se apresse. E era necessário que os crucificados morressem para poderem ser retirados por questões ritualísticas. E ele quebra as pernas de um, mas quando ele vai para quebrar a perna de Jesus, para impedir que ele consiga continuar respirando, ele já está morto. Ele já foi tão debilitado no seu sofrimento, que começou com suar sangue, e depois passou por esbofeteamento, por pancadas, por sangramento, por uma coroa de espinhos. E eu não comecei nem a falar do sofrimento emocional. Foi cuspido, traído. Então Jesus já estava muito debilitado e veio a falecer. Quando o soldado vem para quebrar suas pernas, nota que Jesus já estava morto, e para confirmar a sua morte, pega uma lança e perfura o lado de Jesus Cristo. Essa atitude do soldado de ir lá para quebrar as pernas corrobora esse mecanismo que nós acabamos de descrever, que é a tentativa de ficar livre para respirar, usando os membros inferiores e ferindo o seu próprio calcanhar. Essa atitude corrobora esta técnica capital. E quando então o soldado chega, em João capítulo 19, versículo 32, os soldados foram e quebraram as pernas ao primeiro e ao outro que com ele tinham sido crucificados. Chegando-se, porém, a Jesus, como vissem que já estava morto, não lhe quebraram as pernas. Mas um dos soldados lhe abriu o lado com uma lança, e logo saiu sangue e água. Os nossos pulmões são recobertos por uma película, quase que uma película, como se fosse um... Os mais velhos vão entender o que eu vou falar aqui. Quando a gente era menino, a mãe falava: vai lá no açougue e busca uma peça lá que eu já pedi para o moço separar. Aí ele cortava a peça, colocava em cima de um plásticozinho, embrulhava num jornal, punha num saquinho e a gente levava embora.
Quando você chegava em casa e abria, tirava o jornalzinho, você quase não via mais o plástico. Ele estava aderido à carne, estava grudadinho ali. Você via que a carne estava meio brilhante e tal. Os nossos pulmões e o nosso coração são envolvidos por serosas, que são estruturas biológicas semelhantes a esse plástico. A insuficiência cardíaca, a pneumonia, o câncer, o trauma torácico, todas essas coisas podem culminar com situações que nós chamamos de derrame, que não tem nada a ver com a cabeça, tá? Mas é o derrame pleural ou derrame pericárdico, que é quando acumula-se líquido entre esta película e o órgão. É como se naquela carne que a gente falou, alguém injetasse um pouco de água entre a película, entre o plástico e a carne. Isso acontece em diversas patologias e principalmente no trauma. E no trauma em particular, o que entra entre esta película e o órgão pulmão? Sangue. Então a gente está vendo que os nossos... Eu fico pensando muitas vezes, sabe? Como que pode existir um médico ateu? Porque a gente tem a prova diária da grandiosidade da maior obra de Deus, que é o corpo humano. E aí eu estou aqui só para dizer para vocês o seguinte, ó, a gente que se acha os bonzão aí, que estudou, que publica trabalho, que dá aula, que às vezes você entra na sala do médico, parece que você entrou no Santo dos Santos, né? O cara, nem te olha. A gente que estudou e tudo mais, a gente só consegue compreender tecnicamente o que está escrito aqui, ó. O soldado perfurou o lado de Jesus e saiu o quê? Eu acabei de explicar para vocês, de uma maneira simples, quase leiga, que isso é um fenômeno patológico, fruto de diversas patologias, dentre elas os espancamentos que Jesus sofreu. Mas aí eu quero voltar lá no Velho Testamento, porque a gente falou que o centro da palavra de Deus é a figura de Jesus Cristo. E se a gente for no Velho Testamento, a gente vai ler em Êxodo 12:46 o seguinte: livro de Êxodos 12:46. Essa passagem fala sobre a saída do povo hebreu do Egito, depois das pragas, da morte do primogênito de Faraó. O povo de Israel sacrificava um cordeiro, com seu sangue havia sido pintada o umbral das portas e o anjo da morte não passava pelaquela casa. Esse cordeiro já remetia lá em Êxodos a figura do cordeiro de Cristo. E na celebração da saída do povo de Deus do Egito, denominada Páscoa, havia o sacrifício de um cordeiro, e que seria servido de alimento para o povo de Israel. Ele era conhecido como Cordeiro Pascal. Existe uma recomendação formal de Deus para o povo. 12:46. O cordeiro há de ser comido numa casa só. Da sua carne não levareis fora da casa, nem lhe quebrareis osso nenhum.
Em Gênesis nós lemos sobre o calcanhar, em Êxodo nós lemos sobre não quebrar o osso. Eis que o soldado está com a marreta preparada para bater e ferir a Cristo e quebrar-lhes os ossos. Mas ele já tinha falecido. E cumpre-se a profecia de Êxodo: não será quebrado nenhum osso do meu cordeiro. E em Salmos 34, versículo 20. A gente lê: preserva-lhe todos os ossos, nenhum deles sequer será quebrado. É o cumprimento da profecia lá de Êxodos e agora em Salmos. Pessoal, agora eu queria abordar um outro nível de sofrimento ao qual Jesus foi submetido, que é um sofrimento do qual muito se fala nos dias de hoje, e um sofrimento inclusive que a pedagogia atual e a psicologia atual exige que não se imponha sobre as crianças, que é o sofrimento, e realmente não deve ser feito, mas é o sofrimento emocional. Se você imaginar que você vive em glória e que você decide destituir-se dessa glória, e tem um versículo que diz que Jesus se desistiu da sua própria glória para que houvesse o seu sacrifício de morte, e morte de cruz. Não é só uma morte, é uma morte mais grave, pior, e morte de cruz. Então, o sofrimento emocional de Cristo aconteceu de uma forma, na minha visão, eventualmente tão dura quanto o seu sofrimento físico. Imagina que você tem um grande e melhor amigo. Um grande e melhor amigo. Um Pedro. E quando esse grande e melhor amigo se vê em perigo, ele fala: não, nunca ouvi falar desse cara. É uma dor. É uma dor da rejeição. Eu tive a oportunidade de fazer uma pós-graduação em um curso de psicologia muito interessante, que falava sobre a identidade, a necessidade de nos tornarmos alguém em nós mesmos, de termos uma identidade própria. Uma das maneiras mais cruéis de destruir uma identidade própria é a rejeição. Uma criança rejeitada pela mãe, ela vai viver todos os papéis possíveis para tentar conquistar o amor daquela mãe. E a última coisa que ela vai ser é ela mesma. Ela vai tentar ser igual ao irmão mais velho, ela vai tentar ser igual ao pai, ela vai tentar ser igual ao vizinho. Pessoas que na cabeça dela, no imaginário dela, conquistaram o amor daquela mulher. Então, eu, que sou eu, não serve. Eu preciso ser alguém melhor para ser amado pela minha mãe. Porque a rejeição fere de morte emocional. E Jesus foi negado por uma pessoa que ele amava. Depois Jesus foi trocado por uma pessoa que ele amava, em quem ele confiou cuidar da parte financeira dos seus agregados, discípulos, amigos, a quem ele chamou de amigo. Foi
vendido por um campo, por uma porcaria de uma chacrinha. O homem que veio e que ensinou tudo e que amou de uma forma com que a gente não consegue compreender, passa a ser, depois de negado, traído, trocado por grana. E depois Jesus passa a ser exposto. Essa teoria de que Jesus estava numa cruz com um paninho em torno das suas partes baixas, ela pode não ser verdadeira. Existe uma possibilidade muito real de que Jesus estivesse nu na sua crucificação. Ele estava nu, sofrendo, sangrando, em hipóxia, talvez torporoso, vendo a quem o negou, a quem o traiu, a sua mãe. A gente tem um amor pela mãe, que por mais que as desavenças do dia a dia, e as nossas malcriações, e os tapas que merecida ou imerecidamente nós recebemos, o amor da gente para com nossa mãe é uma coisa muito especial, muito forte, muito profunda. Imagine-se a si mesmo, nu, morrendo, e a tua mãe ali. E aí você só resta para você falar: mulher, eis aqui o teu filho, porque eu já não consigo mais ser. É um sofrimento emocional indescritível. E para piorar, e para terminar, no livro de Mateus, capítulo 27, versículo de número 40, Jesus crucificado, espancado, calcanhar sangrando, em carne viva, nu, exposto. Eu creio que o pior castigo acabou vindo de alguém cuja boca imitou ao próprio Satanás. No capítulo 4 de Mateus, a palavra fala que o Espírito levou Jesus ao deserto com a finalidade dele ser tentado. E lá ele foi exposto a toda forma de tentação. E Satanás disse a ele: se tu és o Filho de Deus, então faça tal coisa. Satanás questiona quem Cristo é. Voltando um pouquinho na psicologia, a psicologia costuma dizer o seguinte: vai repreender um menino, vai repreender uma menina, um filho, você fez algo ruim. Nunca você é ruim. Porque quando você fala você é tal coisa, você está dando uma sentença para aquela criança. E a identidade da criança, ela é feita, os estudiosos costumam que dizer, na primeira infância. Então eu sou ruim, ou eu sou desobediente, ou eu sou... Porque questionar a identidade de uma pessoa, ou sentenciar a identidade de uma pessoa a algo ruim, é um grande sofrimento para aquela pessoa. É um sofrimento de morte emocional. Então, Satanás, através da boca de um dos escribas fariseus, sei lá, um dos caras lá que ajudou a condenar Jesus, diz o seguinte: ó tu que destróis o santuário em 3 dias e o reedifica, salva-te a ti mesmo, se tu és filho de Deus, e desce da cruz. Não bastasse tudo que Jesus passou, agora torporoso, dolorido, sem conseguir respirar,
vem um questionamento forte no momento da minha morte. Puxa, mas será que eu sou realmente filho de Deus? E se isso tivesse passado pela mente de Jesus? E se ele tivesse duvidado de quem ele verdadeiramente era? E se esse sofrimento físico e emocional fosse grande o bastante para que ele, podendo descer da cruz, descesse da cruz? O que seria de nós hoje? Queridos, quando a gente vai num congresso médico, numa aula, num que quer que seja, a gente sabe que o palestrante não deve falar por muito tempo, porque a gente sabe que o que fica são poucas mensagens. Então a gente costuma dizer assim: olha, pessoal, quero dizer uma coisa, se tiver que ficar uma única mensagem de tudo que nós falamos aqui, a mensagem que eu quero que fique gravada é essa: pá, 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 pá. Tal remédio faz tal coisa, tal doença, tal coisa. Irmãos queridos, estou terminando. Se tiver que ficar uma única mensagem acerca do que nós conversamos aqui, que não seja nada técnico, que não seja o funcionamento do coração, que não seja plastiquinho, que não seja a água, mas que seja o seguinte: não banalizemos o sacrifício de Jesus Cristo na cruz. Não nos acostumemos com aquela figura tristinha de lado, com 2 gotinhas de sangue. Foi brutal. Foi brutal. E esse homem que sofreu tudo isso não está tão interessado assim com a marca do teu carro, nem com o valor da tua conta bancária. Ele fez isso porque ele não estava tão preocupado com os olhos carnais do Anderson. Ele estava preocupado em tirar as escamas espirituais dos olhos do Anderson, como ele mesmo testemunhou. Nós estamos vivendo dias de inversão de valores, de questionamento da nossa própria identidade. Pessoas que não sabem quem são, o que são. Isso é uma mentira diabólica. Como diabólicas foram as palavras do sacerdote que confrontou Jesus e disse: se és, é lógico que ele era. Saibamos quem somos. Somos amados por Cristo a tal ponto que ele deu a sua própria vida. E aí tem um último sofrimento que eu gostaria de mencionar. Há muitos anos atrás, eu sou pai de 3 filhos. Num momento de angústia, de devoção, de oração, eu sinto que Deus quis me mostrar um pouquinho, um flash de segundos do sofrimento do pai. Eu estava orando e o meu filho, que se chama Natan também, tinha 10, 11 anos de idade. E quem é que é pai ou mãe? Por uma fração milésimo de segundo, eu creio que Deus conduziu a que eu imaginasse. Eu sou muito ruim com o negócio de visão, viu, pastor? Visão nunca tive, não sei como é que funciona, mas o que eu acho que é o mais próximo de uma visão é o que aconteceu comigo esse dia. Eu imaginei por fração de segundos o meu filho na cruz. A imagem do meu filho, do meu menino de 11 anos na cruz. Eu não suportei aquilo. De forma que eu busquei tirar aquela imagem da minha mente o mais rápido possível. Existe um outro sofrimento que você que é pai e mãe vai conseguir entender um pouquinho melhor. O pai não suportou ver a Cristo daquela forma. O sofrimento de Deus, Pai, foi extremo, a ponto de Jesus falar: por que me abandonaste? Irmãos, eu não sou um pregador, eu sou apenas um médico.
mas eu creio profunda e verdadeiramente na verdade da palavra de Deus. E eu espero que, como mensagem, na noite de hoje, fique na nossa mente que nós não podemos banalizar o sofrimento de Cristo. E que o que Ele fez é para a eternidade. Em nome de Jesus, a graça e a paz. Espero que vocês tenham sido edificados com essas reflexões. Perdoem alguma eventual falha de vocabulário. Mas médico nunca foi muito bom, nem com matemática, nem com português, viu? E eu gostaria então de passar a palavra ao pastor e agradecer a vocês por hoje.